no momento que acontece, tem uma pena acima de 8 anos, 12 anos, 12 anos. Quer dizer, às vezes acontece sem malícia e futuramente por por uma briga, uma raiva, uma coisa com alguém, isso se torna uma coisa maliciosa. Eu já vi um advogado falar comigo e ele disse que ele pegou um caso desse, assim, e ele ficou com medo de pegar na filha dele. A mulher dele chegou e pediu a ele para ele tomar banho e dar banho na criança. Ele disse: não, vou não. Não, que o meu cliente está sendo processado porque ele dava banho na criança e agora ele está sendo processado por isso, que ele usava o banho para praticar atos libidinosos na filha. E ele disse que ele não ia cair nisso, não. Aí ele disse que, por causa disso, ele ficou receoso de dar banho na filha. Por maioria, né? Por maioria, lavar o acordo, Sim. Dividir, né? 4.77, apelação 01, 21, 385, dígito 40, 2018, também da relatora do Cídio Peixoto do Amaral Neto. Eu indago se a doutora Emeline Coriliano Barros se encontra. Encontro, Sua Excelência. Boa tarde. Boa tarde já. Doutora Milene, doutora Valês, vocês desejam a leitura do relatório ou dispenso? Dispense, Excelência. Dispensa, Excelência. É o 8540. Doutora Milene, a senhora tem um tempo de mental de 15 minutos, está com a palavra. Obrigada. Excelentíssimos senhores, desembargadores, presidentes, eminentes julgadores dessa colenda Câmara, douto representante do Ministério Público e nobres colegas advogados. Venho a esta tribuna em defesa de Francisco Jonathan Ramos Carneiro, condenado a 5 anos e 4 meses pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. O que buscamos é o reconhecimento de que não há nos autos prova robusta para sustentar tal condenação. A suposta vítima, em seu primeiro depoimento, em fase inquisitorial, afirmou que os 3 autores já chegaram portando pedras e uma faca de cozinha, usando esses instrumentos para ameaçá-lo. No entanto, em juízo, a versão mudou completamente. Declarou que os réus entraram desarmados e somente minutos após entrar dentro da casa, pegaram a faca da cozinha. Essa alteração substancial compromete a credibilidade da prova oral. Além disso, não foi apresentado qualquer print de conversa sobre suposta dívida de droga ou qualquer outro motivo de cobrança. Também não há foto, não há apreensão da faca, não há registro policial, inclusive o depoimento policial foi informado que não foi localizado faca nenhuma e que o portão também não estava com indícios de arrombamento. Não foi apreendida qualquer faca ou outro instrumento que configurasse grave ameaça. A própria polícia não registrou sinais de arrombamento, nem afirmou a presença da arma em flagrante. O STJ afirma que a majorante exige prova efetiva e concreta de grave ameaça, não bastando ilações. Quanto ao concurso de pessoas, para que se reconheça o concurso de pessoa, o artigo 29 do Código Penal exige o liame subjetivo entre os agentes, prévia combinação ou cooperação mútua com finalidade criminosa comum,
No caso, o senhor Jonathan não foi encontrado com bem subtraído, não proferiu ameaças e não há prova de adesão ao propósito delitivo. Atualmente, há entendimento de que a simples presença no local do crime, sem provas de adesão, não autoriza condenação por coautoria ou participação. Mediante isso, essa condenação, ela viola o princípio da presunção da inocência e o indúbio pro réu. Não se pode manter condenação baseada em prova contraditória e sem suporte material. O apelante hoje está trabalhando regularmente, buscando reconstruir sua vida. Inclusive, eu anexei o comprovante de carteira assinada e se afastou de qualquer prática ilícita, é pai, paga pensão alimentícia, o que reforça o pedido da revisão dessa decisão. Mediante isso, requeremos absolvição por insuficiência de prova, subsidiariamente desclassificação para furto simples, com redução da pena, em qualquer hipótese, fixação do regime aberto ou substituição por penas restritivas de direito, conforme o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Excelências, como diz o STJ, a prova frágil não pode sustentar sentença condenatória, que se faça aqui valer a justiça e o devido processo legal. Essa é a minha sustentação. Agradeço. Esqueci. Obrigada, doutora. Eu passo a palavra à eminente procuradora de justiça nesta acesso. Pois não, Excelência, cumprimento a nobre advogada que patrocina a defesa e digo, no presente caso, as declarações da vítima Valder Teixeira de Souza são claras ao narrar com detalhes a invasão de sua residência pelos 3 acusados, com o arrombamento do portão para forçar a entrada, bem como a intimidação sofrida, tendo afirmado que 2 dos réus pegaram facas de cozinha de sua própria residência e o ameaçaram, forçando-o a entregar o videogame PlayStation 4, o controle e uma quantia em dinheiro. Embora houvesse uma suposta dívida anterior relacionada a drogas entre Antônio Alain Aguiar Rocha e a ex-companheira da vítima, essa circunstância não desnatura a violência e a grave ameaça empregadas para a subtração dos bens, que transcenderam em muito a mera cobrança ou negociação. A ação dos réus foi claramente intimidatória e violenta, caracterizando o crime de roubo e não de furto. A narrativa da vítima foi amplamente corroborada pelos depoimentos dos policiais militares Fábio Figueiredo de Lima e Natanael Vidal Oliveira, que atenderam a ocorrência. O policial Fábio Figueiredo de Lima, responsável pela prisão em flagrante, declarou em juízo à Folha 445 que os acusados foram surpreendidos deixando o local com um videogame e o dinheiro, e que a vítima informou que as facas utilizadas na ameaça foram jogadas na rua quando os acusados perceberam a aproximação da viatura. A fé pública dos depoimentos dos policiais é reconhecida pela jurisprudência, especialmente quando em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso. As alegações defensivas de que não houve apreensão de arma branca ou de que os policiais não confirmaram a presença de facas no local dos fatos não se sustentam para descaracterizar a grave ameaça. A prova oral produzida demonstrou que as facas foram utilizadas para intimidar a vítima dentro da residência, tendo sido pegas na cozinha e posteriormente descartadas pelos réus na via pública, o que explica a ausência de apreensão imediata. O essencial para a configuração do roubo é a efetiva intimidação da vítima, que foi induzida ao temor e à impossibilidade de resistência, sendo compelida a entregar seus bens. A grave ameaça não depende necessariamente da apreensão de arma, mas de sua efetiva utilização e do medo que ela incute na vítima. A jurisprudência é firme nesse sentido, exigindo prova do emprego da arma, que pode ser demonstrada por outros meios que não apenas a apreensão do objeto. A tese
de que a ação configuraria um furto simples é insustentável. O crime de furto é a subtração de coisa alheia móvel sem emprego de violência ou grave ameaça. No caso em tela, houve a invasão de domicílio mediante arrombamento do portão, o que já configura violência, e a subsequente ameaça direta à vítima com as facas. A versão de negociação apresentada pelos réus em seus interrogatórios é isolada e contraditória com o restante do conjunto probatório, que aponta para uma ação violenta e coercitiva, e não para um acordo voluntário. A vítima chamou a polícia enquanto os réus invadiam a casa, o que demonstra a ausência de consentimento e a natureza criminosa da ação. Ademais, a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas for devidamente comprovada, diante da subsistência de uma unidade de desígnios ou adesão voluntária de cada um à empreitada criminosa, com a contribuição de esforços para o resultado ilícito, o que efetivamente se deu no caso concreto. No caso em tela, os 3 apelantes chegaram juntos ao local, forçaram a entrada, participaram da intimidação da vítima e da subtração dos bens e foram flagrados juntos na posse de bens logo após o crime. Antônio Alain Guiar Rocha foi o mentor da ação, indo até a casa da vítima para cobrar uma pretensa dívida, ao passo que Francisco Jonathan Ramos Carneiro e Leandro Rodrigues Oliveira o acompanharam aderindo à conduta delitiva. As alegações de carona ou desconhecimento do plano por parte de Francisco Jonathan e Leandro Rodrigues são inconsistentes com a permanência no local durante a execução do crime e a fuga conjunta, evidenciando que tinham plena consciência do intento criminoso e de alguma forma contribuíram para a sua concretização e o sucesso da subtração. A presença de múltiplos agentes aumentou o poder de intimidação sobre a vítima, justificando a majorante. Dessa forma, revela-se prudente a integral manutenção da sentença condenatória por existirem provas conclusivas das autorias do crime de roubo qualificado pela participação dos 3 sujeitos. No que diz respeito à dosimetria fixadas ao apelantes, verificou-se que nada a reparar, tendo em vista que o jogador singular, utilizando de critérios subjetivos dentro dos parâmetros estabelecidos entre a pena mínima e máxima para o delito, de acordo com seu livre convencimento, exercendo seu poder discricionário e não se afastando dos principais objetivos da reprimenda, a prevenção e a retribuição, chegou a quanto por ele entendido como justo. Inclusive, a pena base foi fixada em seu mínimo legal pelo sentenciante. A pena pecuniária não se mostrou severa, mas sim pautada nos ditames da justiça e da razoabilidade, proporcionar a pena privativa de liberdade imposta, não havendo também nos autos qualquer demonstração de hipossuficiência do apelante, devendo-se levar em conta também o caráter pedagógico da medida aplicada. Salienta-se por oportuno que a eventual dificuldade do apelante no pagamento da pena pecuniária deve ser resolvida no juízo da execução penal, o qual poderá, inclusive, parcelar a pena de multa aplicada pelo juízo de conhecimento. Em face dos fundamentos ora delineados, o Ministério Público, por esta Procuradora de Justiça, manifesta-se no sentido de que esta Corte de Justiça conheça e negue provimento aos recursos apresentados pelos réus, mantendo-se a sentença penal condenatória em todos os seus termos, é como manifesta, Excelência. Obrigada, doutora Vanessa. É Vanessa? Valesca. Valesca. Passo, então, a palavra ao eminente relator para a leitura do seu voto. Obrigado, presidente. Cumprimentando a doutora Emeline, não é isso? Emeline. Exato, excelência. Parabéns pela sustentação oral. E seguindo aqui seguindo com o entendimento inicial da relatoria, eu peço licença para ser bem objetivo, diante do adiantado da hora, e em razão da desembargadora Edna, do desembargador Henrique, já terem conhecimento do voto que é disponibilizado, doutora Emeline, para ler apenas a partir da proposta argumentária das razões de decidir do voto. A relatoria vem com entendimento diferenciado, embora das argumentações tão bem expostas por Vossa Excelência, mas eu vou me restringir às razões de decidir para, ao final, finalizar o entendimento adotado. Razões de decidir. Os depoimentos da vítima e dos policiais militares são firmes, coerentes e convergentes com os demais elementos probatórios
confirmando a prática de roubo mediante grave ameaça com uso de arma branca. Lembrando que são apelações de 3 apenados. Né? A versão de que os réus tentavam cobrar a dívida foi desqualificada diante da violência empregada e do acionamento imediato da polícia pela vítima. A inexistência da apreensão das facas foi justificada pelos depoimentos que relataram o descarte dos objetos durante a fuga. A desclassificação para furto é inviável, pois a invasão domiciliar com o arrombamento e o uso de armas para intimidar a vítima configura um roubo qualificado. A majorante do concurso de pessoas foi corretamente aplicada, diante da atuação conjunta, coordenada e com o liame subjetivo entre os agentes, mesmo que nem todos tenham ameaçado diretamente a vítima. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com a fixação da pena base no mínimo legal, observância da súmula 231 do STJ e aplicação da fração mínima da majorante. O regime inicial semiaberto está adequado à pena imposta e às circunstâncias judiciais. A análise da justiça gratuita e da inexigibilidade da multa cabe ao juiz da execução. A relatoria entende por conhecer dos recursos, entretanto, para votar pelo desprovimento, presidente. Obrigada, doutor Cid. Como não posso nem dar a palavra, porque é minha mesma primeiro, posso dar a palavra ao desembargador Henrique para ele falar logo, depois, como presidente, eu falo. Nós é assim, doutor. Esse foi um dos processos de apelação, de pauta, que eu ainda não tinha votado. Porque ele me deixou assim, meio, muito em dúvida. Sobre que tipo de crime esse pessoal cometeu. Porque, na minha opinião, acho que isso não foi um roubo. Tanto a vítima como os acusados, os supostos acusados, eles confirmam que realmente foi a ação iniciou-se com uma cobrança de uma dívida de drogas. Vamos dizer assim, o proprietário da dívida, que é esse acusado, Alan, não sei de quem, Antônio Alan Aguiar Rocha, ele disse que ele era que tinha essa dívida com a vítima. E ele estava, vamos dizer assim, num campo de futebol, jogando bola, junto com os outros dois, e resolveu ir cobrar essa dívida. E antes de cobrar a dívida, ele telefonou para a vítima avisando que ia passar lá para pegar o dinheiro que ele estava devendo. Está dizendo aqui. E convidou os outros dois acusados para ir junto com ele. Que antes de ir, chegou a mandar uma mensagem para ele, enviando a sua conta da Caixa para não precisar ter contato com. Então, a vítima sabia que ele ia cobrar uma dívida e ele já avisou a polícia. Porque ele disse que quando eles chegaram na casa da vítima, quase que logo em seguida a polícia chegou junto. Então, com relação a esse, por que eles foram lá para cobrar a dívida, isso é uma coisa que é certa. Agora, ele disse que a vítima, não tendo com o que pagar, deu para eles o videogame e o controle do videogame. Os outros dois acusados dizem quase a mesma coisa, que eles estavam jogando bola e que
pediram uma carona para o Alan, e o Alan deu a carona, mas disse que antes precisava passar na casa desse Valder para cobrar essa dívida. Todos os dois acusados, eles dizem que quando eles chegaram na casa do Valder, eles não entraram na casa dele, eles ficaram no portão e o Alan foi lá dentro falar com a pessoa, e quando ele saiu com os dois, com o videogame e o controle. E eles chegaram nem a correr, nem nada, como diz o outro. A polícia chegou e levou. Eu estava aqui tentando ver que tipo de crime essas pessoas cometeram, assim. Que prova de que houve esse roubo não tem, porque a única pessoa que a única prova que existe é a palavra da vítima. Os 3 acusados, eles contam coisas completamente diferentes do que a vítima diz. E entre eles tá muito mais segura a prova do que entre eles e a vítima, entre o que a vítima está dizendo. E o que importa para nós aqui é que o acusado está sendo defendido pelo advogado, né? Que é o Jonathan. Os outros dois acusados, eles absolvem ele, porque eles que ele não teve participação, não. Ele ficou lá no portão e não fez nada do que está dizendo aqui, de roubo, de ameaça, de nada. Eu, sinceramente, eu não vejo, assim, prova segura para determinar a prisão desse pessoal, a condenação dele a essa pena que foi dada. Porque a única coisa que tem aqui favorável é a palavra da vítima, que é a beneficiária de tudo. Quer dizer, ela não pagou a dívida, ela ficou com o videogame que foi devolvido para ela. Não tem, na minha opinião, não tem prova segura para condenar essas 3 pessoas a um crime de roubo majoritário. Então, a senhora, pela tese da desclassificação para furto, porque essa é a tese da defesa? Não, nem furto, não foi que eles furtaram. Não, é porque a tese da desclassificação é a tese da defesa. Eles foram lá cobrar uma dívida que ficou frustrada. Desembargador, volta pela absolvição. Pela absolvição por falta de prova. Absolvição. Falta de prova. Desembargador Henrique, você já votou? Para o roubo. Sim, doutor Cid. Prova para o roubo, né? O roubo majorado. É falta de prova para o roubo. Eu, ouvindo atentamente o voto da desembargadora Edna, e é como sempre digo aqui, a desembargadora apresenta muitos detalhes, ela analisa muito, com muita coerência e conhece muitos processos. Né? Fico impressionado que ela tem uma análise percussiente, uma análise, estuda muito. Parabéns. E não vejo como deixar de discordar, Excelência, senão em incorporar o vosso entendimento pela absolvição, já que a senhora se inclina dessa modalidade. Os conhecidos e providos. Os acusados agradecem. Também adiro Muito obrigada, Excelência. o voto do eminente relator, as achegas da desembargadora. Os conhecidos e providos, ok. Por unanimidade. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor. 4 pontos, também da relatoria do doutor Cid, uma apelação 023 12 25 dígito 09 2023. Obrigada.
Eu indago se o doutor Cícero Roberto Bezerra de Lima se encontra em sala. Está? Doutor Cícero Roberto Bezerra de Lima. Se encontra? Não se encontra. Já foi todo votado? Já, então vou proclamar o resultado, certo? Recurso conhecido e desprovido. Terminaram aqui as sustentações. Vamos para os destaques. Pronto, foi não. Tá, 5 minutos, né? Vamos suspender a sessão por 5 minutos.
Reiniciando. Pronto? Quatro ponto 49, recurso em sentido estrito, 020, 30, 21, dígito 62, 2022. Eu estou retirando de pauta. Na minha relatoria, estou retirando de pauta. 4.4, apelação 024, 1395, dígito 06, 2024. Na relatoria da desembargadora Maria Edna Martins. Só está adiando, né, desembargadora Edna? É o 9506. Assim, suspendente. Adiando. São 4. Certo. Aí a gente vai... Porque... 271. Tá. Aí tem o 3 pontos, os processos pendentes, 3.36, é um habeas corpus, que é meu, desembargadora Edna. É o 062-5403, dígito 06, 2025. A senhora até falou no chat, e eu fiz a correção, viu? Da história da data. Mas é porque agora que eu vi. Tá certo. A senhora acompanha? Sim, acompanho. Tá certo, então... Aquela dos 2025. Exatamente. Habeas corpus parcialmente conhecido, na extensão conhecida, denegado. Aí o 3.48, o habeas corpus é da relatoria do Dr. Cid. É o 062, 70, 62, dígito 50, 2025. O voto do Dr. Cid foi ordem conhecida e denegada com recomendação ao juízo. A gente precisa chegar num acordo com relação a esse processo de prazo. Quer dizer, Deixa eu ver aqui, senhor. quase todos são processo de prazo, né, querido? Falta de Bardoré. Observou a instrução, a resposta. Isso. Esse que eu voltei. Tem outros, vamos ver. Pediu das vítimas Deixa eu ver isso aqui. Menores, né? Participar da ação. O Ministério Público, ele pediu Está para preso em que... 28 de fevereiro de 25, né? Portanto, tem ele informação tá errada, pediu- que fala de 24, é 25. Porque parece que esses menores também participaram de um outro roubo, furto, sei lá, um outro crime envolvendo outra vítima. E o Ministério Público, achando pouco que estava sendo esse daqui, ele pediu para que fosse solicitada ao juiz da vara da infância e juventude, né, os depoimentos dos 3 menores para que fosse avaliado se esse acusado, Tyson Vitor Santos Castro, também participou do outro furto dos menores, que os menores foram presos novamente, foram presos
foram esse daqui, não é? Outra vítima. Maldizio Alves Rodrigues Filho. Não é isso? Está relacionado Se está relacionado com... com os fatos. Aí está a juíza da Vara, ao final do processo, eles mandaram o ofício lá para a 4ª Vara da Infância e da Juventude, não tiveram resposta, porque o próprio judiciário trabalha contra o judiciário, porque em vez de eles pegarem, dar logo a resposta, e não deu. Aí o que aconteceu? A juíza, ela disse, tendo em vista que a vara não deu a resposta, ela mandou coisa pior, mandou para o delegado. Defeito de diligência, né? Que o delegado fizesse as diligências para enviar, para saber se o acusado, esse Tyson, teve algum envolvimento nessa prisão, nesse roubo, nesse ato infracional praticado por esses 3 menores. E até agora não tem Ele resposta. também não tem processo em curso nem trânsito em julgado. Se Vossa Excelência se inclinar na divergência pelas medidas cautelares, desembargador, eu acompanho. Com unanimidade, né? Unanimidade, né? Cautelar, É. Perfeito. Parece que... Procedida com cautelar que dessa prisão. Inclusive, monitoramento pelo 4.18 é um agravo em execução da relatora de desembargador Henrique, 0014-629 de 77 de 2017. Desembargador Henrique não estava disponível. Isso aqui eu vou pedir perdão ao presidente do CID, e houve aquele problema entre a tela e a cadeira. Eu só coloquei hoje. Ai, foi, né? Foi. E eu posso retirar. Se quiser a senhora entender que eu dei, aqui eu estou mantendo a decisão em primeiro grau. Eu leio aqui Por favor, então, leia, tá certo? Sinta à vontade. Fique à vontade. Não, tudo bem, pode ler. Sinta à vontade. É um agravo em execução. Então, mais uma vez, eu peço perdão à desembargadora presidente, o colega. Agravo em execução interposto contra a decisão quem deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de decisão final dos pares instaurados impede o reconhecimento de requisito objetivo para a progressão do regime, apesar da razão de decidir, que é o que importa. Apesar da existência de PAD em trâmite, não enseja automaticamente a impossibilidade de progressão de regime. Há elementos na certidão carcerária que indicam a não satisfação do requisito subjetivo, sobretudo a conclusão de que o recorrente tem mau comportamento, em razão da indisciplina e da desobediência às ordens no ambiente prisional. Além disso, não se pode desconsiderar que atualmente cumpre pena em estabelecimento de segurança máxima, tendo em vista os acontecimentos recentes que indicam tentativa de fuga, comunicação com o meio externo e manutenção de vínculo com a organização criminosa. Assim, o histórico, contudo, no decorrer da execução, é fundamento idôneo para indeferimento da progressão do regime, ao menos nesse momento processal. Agravo em execução conhecido e desprovido, presidente. Foi assim que eu me manifestei e peço perdão. Eu acompanho o desembargador Henrique. Acompanha também, excelência. Acompanho, então, por unanimidade, recurso provida. O outro também, o 4.32, apelação 027-70-55, distrito 61-2024. É aqui também, desembargador, não estava disponível. Foram os 2 casos, como eu mencionei. Aqui é o mais... Não é tão simples, mas eu vou ler aqui. Se a senhora e o senhor não, e o desembargador não se sentirem habilitados, eu posso pôr para a próxima, certo? Mas eu vou ler aqui. O apelante foi condenado nas tenares do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Sua defesa pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a conduta do artigo 28 do mesmo diploma legal, ou ainda a redução da pena aplicada
com a consequente fixação de regime prisional mais brando. A questão em discussão consiste em saber se a prova suficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas. No presente caso, não há prova suficiente para a emissão de um decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas. Os elementos de convicção incertos nos autos não demonstram de forma segura que o apelado praticou o crime previsto no artigo 33 caput da Lei 11.346, sendo certo, de outra parte, que com a apreensão dos entorpecentes em sua posse é de rigor a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343, com base no princípio indúbio pro réu. 4. Com a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a conduta de posse de drogas para consumo pessoal, impõe-se o deslocamento da competência do juiz criminal para o juizado especial, de acordo com o que preconiza o artigo 48, parágrafo 1º da Lei 11.343, 2006, e artigo 60 da Lei 9099/95. Recurso conhecido e parcialmente provido. Como eu disse, se não se sentir à vontade... Eu queria só fazer uma pergunta para o Henrique. Ele é primário, é? É. Deixa eu só dirimir aqui só e ver a quantidade. Foi apreendido R$ 943,22 porções de crack embalada individualmente, vou chamar a atenção nisso, e uma trouxinha de maconha com peso não auferível na balança. Materiais que o exame pericial revela o seguinte, aí aqui diz. No que se refere à autoria, a denúncia narra que a prisão do apelante ocorreu após policiais em patrulhamento avistarem indivíduos sem especificar quantidade que, ao perceber a aproximação da equipe, demonstraram atitude suspeita. Ocasião que um deles tentou se afastar do local, motivando a abordagem durante a diligência. Aí foram encontrados. Mas, como disse, se a senhora quiser examinar com mais cautela, eu retiro e posso processar. Eu prefiro, Marcos. Perfeito. É adiado. Vai adiado para a próxima. Vai adiado. Que realmente exige porque mais, exige, com certeza. Melhor, tá certo, por favor. Obrigada. Perfeito, tranquilo. Fica adiado esse para a próxima sessão. A senhora examina com calma. 4.52, recurso em sentido distrito 0200 628, dígito 73, 2022. É da relatoria do Dr. Cid Peixoto do Amaral Neto. O voto 0200, não, 628, 73. Falta o desembargador Henrique votar. É um recurso sentido distrito. 0200, 628, 73. Eu penso peso. Relação qualificadora da torpeza e ainda inclui uma nova qualificadora sem. Observa o 384. Ele tira. Direito penal, processual penal, recurso sentido distrito, simples. Esse é o plano que você foi de incondicionais com as nossas carreiras de transportador e recursos de infraestrutura e jornalismo. Consciência de fundamentação concreta da torpeza, inclusão de qualificador, perfeito, unidade, debate, de autoria, materialidade adolescente para a defesa do solicito parcialmente proibido. Perfeito. Perfeito. Adiro integralmente o eminente voto do desembargador
Relator. Então, por unanimidade, recurso em sentido estrito conhecido e parcialmente provido. Né? Perfeito. 4.54, a relatoria também do Dr. Cid. É a apelação 015 50 67 dígito 49, 2019. Falta a minha votação e a do Piedade de Magdora Edna. que é restituição de bens apreendidos. Assim, eu queria assim, saber para que a justiça vai querer porque são duas motos, né? São duas motos, né? Uma Honda CG 125 Fan KS. E uma Honda CB 1000R. Porque o acusado desse homicídio foi morto. Pois é, minha dúvida. Faleceu, né? Faleceu, não dá pra saber se mataram ele. Mas ele faleceu. Aí, o processo, se não tiver outro acusado, ele vai ser extinto, né? Pelo falecimento do... Então, para que a justiça ia querer essa multa? A senhora sabe não dizer se tem outro acusado desse processo? Porque tem uns processos aqui que a gente não consegue ver. Perdoe. Ela não apresentou nenhum documento de propriedade. Ela está pedindo duas. Apenas eu me inclinaria não, pelo trânsito em julgado para a posterior decisão acerca da restituição de bens. Seria circunstancial. Até mesmo para que a extinção de punibilidade opere nos autos, né? Venha se envolver nos autos próprios. São duas motos que ela está pedindo. São duas. Vamos fazer assim para diminuir, vamos. Eu vou pedir vista dele, que eu ainda não pedi vista de nenhum. Manter o nível, né? Para não perder o hábito. Manter a... Magdora pediu vista concedida. É melhor. Para eu examinar melhor esse negócio aqui. 4.57, apelação 00 52 706 dígito 72, também da relatoria do Dr. Cid. O voto do Dr. Cid foi apelação conhecida e improvida, pena redimensionada de ofício. Falta de Magdora Edna votar. Eu vou acompanhar o relator. Acompanha o relator, apelação, unanimidade, apelação conhecida e improvida, pena redimensionada de ofício. 4.64, apelação, também da relatoria do Dr. Cid, 023 43 32, dígito 61. O voto do Dr. Cid foi no sentido de recurso conhecido e desprovido. Falta de Magdora Edna votar. Um processo de violência doméstica contra a mulher e uma filha. Assim, eu entendi
que a violência contra a mulher, ela realmente existiu e ele não nega que ele praticou essa violência contra a esposa dele. Contra a vítima, contra a criança, eu achei que não aconteceu assim propriamente. A própria vítima disse que quando eles estavam saindo, ela foi fugir de dentro da casa para parar, para cessar a violência com ela. Ela saiu e a criança, a menina também saiu junto, eles dois, ele agarrando ela no pelos cabelos e a criança. E sem, assim, vamos dizer, sem querer, ele encostou-se na criança e ela caiu na escada, a criança, entendeu? Mas aí eu fui olhar, isso aqui não é só a lesão corporal com relação à filha, é o constrangimento da criança. Aí eu fui ver assim, que realmente, segundo a prova, as crianças, elas assistiam muito a brigas e discussões e, vamos dizer assim, agressões do pai para com a mãe. E eu resolvi deixar passar para que eu acho que ele não vai fazer nada disso, aprender a lição, mas pode ser que ele aprenda a lição. Eu vou acompanhar o relator. Porque não foi só a lesão corporal, foi também esse constrangimento. Então, por unanimidade, né? Relação, recurso conhecido e desprovido. 4.65, apelação 011, 6500, dígito 46, também da relatoria do doutor Cid. O doutor Cid voltou a decidir a apelação criminal conhecida e desprovida. Falta os votos, né? Esbardoré e Esbardo Henrique. 011, 6500, dígito 46. Aqui eu nem discordei do voto, apenas que está entre o item 7 da emenda, está diferente do último parágrafo do acordo. Eu até nem discordo do voto em si. Foi alterado? Confere. Adiro integralmente. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade, apelação criminal conhecida e desprovida. Desembargador Edna, fora esses que eu mencionei, tem outros votos que a senhora está adiando? São aqueles quatro. É o 5. Porque aqui não tem. Quais são que a senhora está adiando? Não? São 3, né? Era só aquele mesmo. Adiada foi só um. Então foram 2, então. Tá certo. Eu sei que 2 não estavam disponíveis, Tá né? certo, tá certo. O outro é porque era pedido de vista. Tá. E esse, o 9, né? Tá certíssimo. Ele foi que disse que era 5, 6, 7, 8. Não. Era a sequência aqui, que era o pedido, era o 4, 5, não, 5, 6, 7, 8. Mas é porque tinha pedido de vista. Ó. Foi 2.8. 2.7. É o 900 da primeira.
Nós também, porque o que está meu cadeado aqui é o 38.167,90. 956. 38. Pois é, o 8 e o 9. Acho que é o 8 e o 9. E tem aqui um Ai, não, 0674. só o 8. 0,94, que pouquinho de bicho que a senhora de osso. 0674. Certo? Só o pedido de bicho. Certo. Pedido de bicho. E o 8, né? O 2 e o 8. 9506. 95. 9506. Foi só o 8. 9535, não? 9506. 9506. 9506, o 8. É o 4.8. 9506. 9506. É. E redimir um pouco aí. Colegas, vocês desejam falar algo? Só parabenizar Vossa Excelência pela condição desse trabalho. Obrigada, agradecer a presença de todos. Né? Desejar uma excelente semana, muitas bênçãos divinas, Obrigado, senador. muita sorte. Agradecer a presença também daqui. Doutora Wanda, doutora Valesca, que nos acompanha de forma virtual, aos queridos colegas. Eu desligo um, desligo logo os dois, uma vez. Pode parar a gravação. Só registração. Sim, pois não. Só dizer que o GMF, Comitê de Políticas Penais do Estado de Ceará, nós conseguimos elaborar o plano de pena justa para enviar para o Supremo Tribunal para homologar ou não. Aí ontem foi a assinatura no Palácio, com o governador e o presidente Heráclito, mas foi assinado e vai se encaminhar ao Supremo. Parabéns, viu, desembargador Henrique, porque depois é muito difícil. Muito árduo trabalho. Muito árduo trabalho, viu? Mas parabéns, viu? Sucesso. Muito obrigado. Obrigada, é claro.